Sou Denise Monteiro, professora titular de obstetrícia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, a convite de 4 queridas amigas, a doutora Siglia, a doutora Ida, a doutora Eugênia e a doutora Sigrid, para participar da 4ª jornada de obstetrícia e ginecologia da adolescência da Amazônia Central. Vou compartilhar a minha tela para podermos começar. O tema que me foi dado foi atualização da frequência da gravidez na adolescência, de que terei o máximo prazer em conversar com vocês a respeito. Bem, o que é a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência? É a semana que inclui o dia 1º de fevereiro. É uma semana marcante na luta pelos direitos sexuais e reprodutivos, pois é nela que celebramos a Semana Nacional, que é fundamental e levemos esse problema, que é um grave problema de saúde pública, para muitas pessoas, não só médicos, mas principalmente o público leigo, tomar conhecimento do que podemos fazer para reduzir cada vez mais essa frequência. E então, desde 2019, quando foi lançada pela primeira vez a Semana Nacional, nós, como SOGIA e FEBRASGO, abraçamos essa ideia e começamos a desenvolver eventos em todo o Brasil. Então, no primeiro ano, já em 2019, nós fizemos 48 eventos em diversas cidades em todo o Brasil para divulgarmos essas ideias e falarmos sobre a prevenção. Repetimos em 2020, em 2021, em 2022, em 2023 e esse ano de 2024 já fizemos também. Bem, eu já trabalho com adolescente, não é desde essa época, né? Eu já trabalho desde 1991, exatamente quando a gravidez na adolescência cresceu demais. Nessa época, eu fui trabalhar num posto de saúde, numa comunidade carente do Rio de Janeiro, conhecida como Cidade de Deus, e trabalhei lá durante toda a década de 90. Quando eu cheguei lá, eu observei que 32% das gestantes matriculadas no pré-natal eram adolescentes. E aí desenvolvemos um trabalho multidisciplinar para com essas meninas e com resultados exitosos, aqui vocês podem ver, né? Elas tiveram os bebês, mas os bebês estão bem cuidados e têm amor, que é o mais importante. Então, o maior índice de gravidez na adolescência aconteceu no ano de 2000. Então, em 2000, nasceram 750.537 bebês, filhos de mães adolescentes, o que corresponde a 23,4% de todos os partos ocorridos no Brasil naquele ano. E a gravidez ela veio baixando muito lentamente até o ano de 2009, onde praticamente 20% dessas crianças que nasciam no Brasil, 1 em cada 5, eram filhos de adolescentes. Depois ela estacionou, chegou em 19,3 e estacionou de 2010 a 2013, só voltando a começar a cair novamente em 2014, quando era 18,9, e a partir daí acelerou a redução, que não parou mais, chegando agora no ano de 2022, que é o último ano que nós temos os dados oficiais do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, quando ela representa 12,3% de todos os partos do país. Então, a redução dessa gravidez na adolescência entre o ano de 2000 e 2022 foi importante, 58% de redução. E nesse gráfico a gente consegue, né, ter uma ideia desta redução. Bem, então, no ano de 2021, 13,6% dos partos foram de adolescentes, em plena pandemia, contrariando o que se achava
que as estimativas de que iria aumentar durante a pandemia, não aumentou, e no ano de 2022 ela baixou para 12,3% de todos os partos. Bem, então está resolvida a gravidez na adolescência? Nós reduzimos muito, mas não resolvemos. Então, das 750 mil que tinham bebês, tiveram bebês no ano 2000, em 2022 foram 315.606. Os partos de 10 a 14 anos reduziram de 28.900 para 14.300, a metade. E uma redução maior ainda foi observada de 15 a 19 anos, e nós baixamos de 721 mil para 301 mil partos. Então, no ano 2000, um em cada 4 bebês era filho de adolescente. E no ano de 2022, um em cada 8 bebês brasileiros é filho de mãe adolescente. Não está resolvida a gravidez. Isto se traduz em 1.000 partos de adolescentes por dia. Então, a cada hora, ainda nascem 42 bebês filhos de mães adolescentes, sendo que 2 dessas mães têm entre 10 e 14 anos de idade. Então, isto mostra que, a cada meia hora, uma menina de 10 a 14 anos tem um filho no Brasil. Assim fica nítido que as taxas de gravidez na adolescência continuam altas e que continua sendo um problema de saúde pública no Brasil. As desigualdades sociais em relação à gravidez na adolescência. E em 2017, dados do DataSUS mostram que afeta principalmente mulheres de grupos sociais em situação de maior vulnerabilidade. De cada 10 meninas grávidas ou com filhos, 7 eram negras. E as desigualdades regionais, territoriais, étnicas e culturais, econômicas e educacionais mostram também que 6 de cada 10, 6 é o que a gente chama dos nem, não estudam nem trabalham. E o que eu posso te dizer que mudou hoje? Então, em 2022, no Brasil, 3 de cada adolescentes que têm filhos são negras. Representa 75% dos partos de adolescentes no país. Da mesma forma, como já falei, nos lugares que têm um menor índice de desenvolvimento humano, essas taxas são maiores. Então, no Brasil, isso se expressa especialmente nas regiões norte e nordeste, que é onde estão as cores mais escuras do mapa. Aqui são as meninas de 15 a 19, que representam 44 grávidas em cada 1.000 adolescentes, e aqui as de 10 a 14, que representam 2,3 em cada 1.000 adolescentes. Em todas elas, é maior, tá? Nitidamente, na região norte e nordeste, com destaque na região norte, Roraima, que tem maior índice, 95,3 em cada 1.000, seguido do Amazonas e do Acre, e no nordeste, os estados do Maranhão e de Alagoas. Em relação ao mundo, tá? No ano de 2021, nós temos 42 em cada 1.000 meninas tendo filhos. Então, no Brasil, meninas de 15 a 19 anos. Então, no Brasil, nós estamos chegando lá, estamos com 44 em cada 1.000. Observa-se que o maior índice de gravidez na adolescência é na África, né? E depois na América do Sul e na América Central. Então, aqui nós podemos observar, eu separei 2 países que têm o maior índice na África de gravidez na adolescência. Então, nós aqui no Brasil estamos com 43,1, enquanto Níger tem 132 em cada 1.000, Madagascar, 143. Já a Colômbia tem 52,7. Estados Unidos, 15. Canadá, 5. A França, 5. E a Austrália, 7. Então, o que eu estou querendo mostrar é que, por mais que o Brasil venha reduzindo a gravidez na adolescência, muito ainda tem que ser feito para nós alcançarmos os índices da América do Norte, da Europa e de grande parte da Ásia. Então, quais são os desafios que nós enfrentamos nessa gravidez na adolescência? A primeira é o casamento precoce, o abandono escolar, a maternidade solitária,
que já é difícil criar um filho a dois, imagina essa menina que se sente sozinha, abandonada pelo parceiro quando ela engravida. Isso tudo leva à reincidência de gravidez na adolescência. Outro grande desafio é a gravidez ocasionada por violência sexual e, com isso, a manutenção do ciclo de pobreza e de baixa escolaridade. Esse estudo em 7 países mostra que adolescentes com escolaridade básica têm 4 vezes mais chance de engravidar do que adolescentes com ensino médio ou mais de escolaridade. E, quanto ao casamento precoce, 1 a cada 4 meninas no Brasil se casa antes dos 18 anos. Então, aqui nós vimos que no mundo, 20% de casamentos precoces ocorrem, enquanto no Brasil é 26%, que é a taxa de toda a América Latina. Em 2019, o governo federal publicou uma lei que alterou o artigo 1520 do Código Civil para proibir o casamento de menores de 16 anos em qualquer hipótese, mesmo pelo motivo de gravidez. Então, com isso, já podemos observar em 2022 uma importante redução desses casamentos precoces, que eles são responsáveis pela reincidência da gravidez na adolescência, porque a família estruturada faz com que ela abandone a contracepção e reengravide outra vez. Com isso, os casamentos a gente consegue impedir pela lei, mas as uniões precoces não tem como. Então, como é que está a reincidência da gravidez na adolescência? Tá? Você vê, a frequência reduziu em 58%. Tá? E a repetição dessa gravidez? Em 2015, ela era de 5% dos 10 aos 14 anos. Em 2022, ela está em 5,1%. Quer dizer, não mudou nada. Quanto às meninas de 15 a 19 anos, era 27,8%, reduziu para 26%. Uma redução, assim, muito pequena. Então, concluímos que a reincidência da gravidez continua alta e mantida, e que muitas dessas gestações ocorrem por violência sexual, não são uma escolha deliberada, mas a causa, por exemplo, de uma relação de abuso, e que anualmente quase 5.000 bebês que nascem de mãe entre 10 e 13 anos de idade. Lembrando a lei número 12.015, de 7 de agosto de 2009, né, que considera qualquer atividade sexual, qualquer ato de envolvimento sexual com meninas ou meninos menores de 14 anos. Esse foi um estudo nosso que nós fizemos, pegamos não a idade, como consta no SINASC, que é a idade quando ela teve o filho, mas diminuindo da idade gestacional, nós concluímos que mais de 60% das meninas que foram mãe aos 14 anos, na verdade, elas engravidaram com 13 anos. E isso mostra a magnitude da invisibilidade do estupro de vulneráveis no Brasil. Então, qual é o impacto da gravidez na adolescência, na Agenda 2030 da ONU, né, que nós já faltamos só 6 anos para chegar lá? Então, a gravidez na adolescência ela impacta especialmente 4 ODS: a saúde e o bem-estar, a educação de qualidade, a igualdade de gênero e a 10, que é a redução das desigualdades. Eu não tenho tempo para falar de todas essas implicações, mas em saúde e bem-estar, eu vou falar do aumento da razão de mortalidade materna na pandemia, e especialmente a Covid-19, que dizimou 93 adolescentes grávidas, sendo 24 no ano de 2020, 63 em 2021 e 6 no ano de 2022. E aqui na igualdade de gênero, a pandemia também levou a um aumento de violência sexual e, atualmente, praticamente 80% dos autores dessa violência ou eram parentes ou conhecidos dessas vítimas. Então, o que nós precisamos é de profissionais de saúde capacitados, educação em sexualidade responsável, amplo fornecimento de métodos anticoncepcionais, principalmente o que chamamos de LARCs, que são os contraceptivos
reversíveis de longa duração nas unidades básicas de saúde, nos hospitais e nas maternidades. Lembrando que os LARCs incluem o implante subdérmico, o DIU hormonal e o DIU de cobre, que são os métodos mais eficazes, com menos de 1% de falha contraceptiva e que duram de 3 anos como o implante e até 10 anos como o DIU de cobre. Além disso, precisamos de acesso à educação de qualidade, atividades esportivas e de lazer, que são essenciais para nossas adolescentes. Precisamos de políticas públicas voltadas para a melhoria de saúde e educação em nosso país. Com isso, me despeço de vocês, agradecendo e me colocando à disposição para o momento da discussão. Muito obrigada.